Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Tribuna Livre, diretamente da TV Guarulhos, falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. Aliás, ó, já na primeira página tá na entrevista que a gente faz aqui no Tribuna Livre. Essa aqui, amanhã já vai estar na primeira página do Guarulhos Web. Então, é um site que você deve acessar e saber o que acontece na cidade. Bom, vamos falar também da ACE Guarulhos, que ela está apoiando a campanha 10 medidas contra a corrupção do MP Federal. Isso por meio de um posto de coleta de assinaturas. Essa iniciativa não tem qualquer vinculação partidária. A ação chama a sociedade para apoiar e defender as medidas que o Ministério Público incluiu um projeto de lei de iniciativa popular que será apresentado ao Congresso destinado ao aperfeiçoamento do sistema jurídico e prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado. Até o momento, o MP Federal contabilizou mais de 2 milhões de assinaturas. A ACE Guarulhos, pequeno ou grande, juntos somos mais fortes. Bom, falando em união, e união faz a força, é lembrar muito de sindicalistas. E hoje aqui nós trouxemos uma bancada aqui das mais poderosas da cidade de Guarulhos. Bom, podemos começar por aqui lado. Pelo lado direito aqui, o mais experiente da turma, Edmilson Girão, presidente do Sindicato da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e toda a região. Boa noite, Edmilson. Boa noite, Samuel. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Rogério. Boa noite, Marcial. Olha, gente poderosa aqui. Já me falaram que essa gente se unia aqui para a cidade. Do meu lado aqui, novo presidente dos aeroviários. É novinho. Inclusive já está... já está no sindicalismo há um bom tempo, mas é o mais novo aqui da turma, o nosso amigo Maciel. Boa noite, Maciel. Boa noite, Roberto. Boa noite aos companheiros aqui. Para mim é sempre um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho aí, contar das nossas lutas e a nossa disputa aí dentro da sociedade. É muito importante para nós. Obrigado mais uma vez. Bom, e do meu lado esquerdo aqui, olha, além de presidente do Sindicato dos Condutores aqui, e ele é vereador da cidade de Guarulhos, lutador, tem um peso político assim considerável na cidade de Guarulhos e cada vez com mais representatividade. O nosso amigo Maurício Brinquim. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite os companheiros aqui que estão na mesa. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. É, mais uma vez, um enorme prazer estar aqui para a gente poder discutir um pouco sobre direitos trabalhistas, sobre a política da cidade. Eu acho que Guarulhos tem um potencial enorme para crescer, né? Para evoluir ainda mais e a gente tem que contribuir com isso. E o Maurício falou um negócio importante, né? Nessa mudança de governo que está aqui, foi preocupante o pronunciamento de alguns ministros, né? Fala em que direitos realmente adquiridos, é um negócio meio complicado. Bom, e na ponta da mesa aqui, não menos importante, o nosso amigo Rogério Vieira. Boa noite, Roberto, boa noite aos companheiros, boa noite a todos que nos assistem pela TV Guarulhos. Né? Satisfação muito grande de estar aqui novamente no seu programa, Roberto. O prazer é todo nosso e aqui na nossa foto aqui já temos aqui um abraço de um companheiro sindicalista, Pedro Zanotti Filho, mandando um abraço para vocês. Abraço, Pedro. Abraço, Pedro, companheiro nosso aí de luta. Da gente. E tem o Ale Girão. Quem é o Ale? Ale Girão. Ale Girão. Quem é Ale Girão?
Ela é minha cunhada. É da família A Girão. família está assistindo. E o Netinho mandando um abraço para você. Ele que Opa, Netinho. Um abraço, Netinho. é Valeu. do movimento habitacional. Tem feito Um grande trabalho. trabalho. Um grande trabalho nessa... Eu acho que a primeira pergunta é o Olha, seguinte. Neto. Essa semana aqui a presidente Dilma Rousseff foi afastada e tomou posse o novo presidente, o Michel Temer, o vice, né? Queria saber a opinião de vocês aí com relação a essa mudança que com certeza vai ter grandes repercussões, inclusive para o trabalhador. Quem quer começar? Eu vou já... Falou disso, já daquele, né? Não dá para esperar muito. Não dá para esperar muito falar. Na verdade, não existe governo pra gente. Isso para o movimento sindical, para quem defende realmente os trabalhadores, não reconhecemos esse governo, né? Primeiro porque a presidenta Dilma, ela foi afastada, ela não foi impeachmentada ainda. Não, Então, tá no processo, né? Dentro disso, o vice-presidente, como presidente, ele não poderia nem estar mudando o ministério, segundo a lei. Porque a verdadeira presidente ainda é a Dilma, né? E de acordo com o que a gente viu na televisão, né, das medidas que ele já tomou, desigualdade racial, de gênero, não tem uma mulher representada no ministério dele, não tem um negro representado no ministério dele, só tem rico, branco e golpistas. Desculpa falar, mas aqui eu sei que você deixa a gente à vontade para falar. Golpistas, porque o primeiro intuito de discutir o impedimento da presidenta foi justamente a questão de corrupção. Mas colocaram um monte de corruptos lá. Pelo menos no mínimo sete. No mínimo sete. Então na Lava Jato. E o pior, quando foi para a presidenta nomear o presidente Lula como ministro, foi uma guerra, porque era golpe, porque queriam tirar da mão do juiz Sérgio Moro, Sim. porque... E todos esses, a maioria desses sets aí que você está falando, agora vão ter fórum privilegiado, saíram da mão do Moro. Aí eu gostaria de saber agora, todos aqueles que foram para a rua para pedir democracia, para pedir o fim da corrupção, como estão se sentindo agora? Porque se eu tivesse do lado, né, de lá pedindo para tirar a presidenta por causa do fim da corrupção, sendo que ela não é, em nenhum momento acusada de crime nenhum, não está sendo investigada por crime nenhum, eu queria saber agora como que esse pessoal que foi para a rua para pedir impedimento dela, para ter um não contra a corrupção, como está se sentindo agora, com tanto corrupto no governo? Seguindo a linha e, obviamente, contribuindo com o debate aqui, Roberto, é o seguinte, uma das questões do que a gente atribui ao golpe e não reconhecemos esse governo, que também importante traduzir, que é o seguinte, por que golpe? Primeiro que ela não cometeu crime, né, companheiros? Ela não cometeu nenhum crime para isso. Segundo, que esse programa que o Temer tenta colocar de governo é um programa que perdeu as 4 últimas eleições. É um programa que não foi aceito pelo povo brasileiro. E dessa maneira como eles fazem para implantar um programa de governo, é sim da maneira que se traduz em golpe. É sem a vontade do eleitor, do cidadão brasileiro que aprovou outro programa de governo, não esse que eles estão querendo colocar através do tapetão. Por isso que nós, dos movimentos sociais e representantes dos trabalhadores, falamos sobre o golpe, porque está atrelado a 2 questões muito graves. Que primeiro que a presidenta não cometeu crime, e segundo que isso daqui é a tentativa de impor um programa de governo sem aprovação popular. Então se traduz o golpe dessa forma. E é importante que todos saibam os motivos que estão... Está acima da vontade popular. Acima da vontade popular, então... Olha, eu vou pedir para a produção dar uma olhada nos microfones, né? O pessoal está tudo ligado aqui, está dizendo que está nos probleminhas nos microfones. Vamos dar uma olhada no som de cada microfone, tá certo? Ah, tá. Não, mas o pessoal está falando na televisão aqui, está com somzinho mesmo. Bom, Rogério, o que você tem a falar nessa questão? Olha, Roberto, agora a gente vai começar a passar por um momento muito tenso aqui no Brasil por causa desse novo governo, que é um governo ilegítimo, como os companheiros aqui já falaram. Né? Um governo que já está acenando com a retirada de direito dos trabalhadores já.
né? É um governo que já acabou com ministérios importantes, né? Que agora a gente não tem mais representatividade das mulheres, dos negros, dos GLBTs. Cultura também se a tiraram, que cultura, era importantíssimo, hein? Acho que Exatamente. eu fiquei muito triste com relação a isso. Exatamente isso. Então, agora, mais do que nunca, a gente do movimento sindical, a gente está conclamando os trabalhadores para a gente poder continuar com essa luta ainda. E um passo importante vai ser nas próximas eleições agora. As próximas eleições, elas são muito importantes. Porque hoje o Congresso ele é formado não por defensores da classe trabalhadora, mas a maioria que está no Congresso hoje são empresários que estão preocupados somente com o lucro. Eles não estão preocupados com os trabalhadores. Então, mais do que nunca agora nessas próximas eleições, que são as eleições municipais, a gente já tem que começar a dar nossa resposta. A gente já tem que começar a eleger representante de verdade dos trabalhadores, como o próprio companheiro Maurício aqui, que já é pré-candidato já, e que já foi vereador da cidade e fez um belo de um trabalho. Depois ele pode até, se for possível, abrir para ele e falar um pouco dos projetos dele aqui na cidade. Sim, claro. É muito importante que a classe trabalhadora tenha essa visão. A gente tem que eleger companheiros que defendem os trabalhadores. Porque o golpe não foi dado agora, não. O golpe ainda ele está em continuidade, ele é permanente ainda. Verdade. Então a gente tem que eleger companheiros comprometidos com a causa trabalhista. Que nem eu já vou voltar a falar de novo. Como o companheiro Maurício, que já foi vereador e já fez diversos projetos aqui na cidade de Guarulhos. E eu tenho certeza que, se for eleito novamente, vai continuar defendendo a classe trabalhadora. Índio, o que você tem a dizer sobre essa questão da entrada do Temer na presidência? Samuel, eu fico muito triste quando eu abri o notebook hoje e vi falando. O Temer falou que não se falava mais de crise. Bem, como não fala mais de crise? A crise foi ontem. Ele assumiu e não tem mais Já crise. mudou tudo? Mudou tudo. O outro lado. Fez milagre. Também, Rogério, concordo em você uma coisa, que eu vou esperar para outubro, a gente vai começar agora. Os patrões estão sorrindo à toa, então, se eles vacilarem, nós vamos para cima, vamos paralisar as obras, vamos paralisar Guarulhos. Onde tiver, onde eles vacilar agora, não tem choro para eles, porque eles passam sorrindo da gente. Eles mandam, nos nossos meios aí, eles mandam tia no barato, a gente sabe. E lá só tem coxinha mesmo, que eu vou falar. Agora, uma coisa que eu tenho que falar para você, meu amor. Você tem um trabalho muito bom aqui em Guarulhos, tem tudo para crescer, e os outros que estão atrás que se cuidem. Que você tem a maioria do sindicato junto e vamos eleger você do que for. Tamo junto, certo? Isso é importante. Eu só vou pedir para o Sérgio dar uma olhadinha aqui. O pessoal que está nos acompanhando via Facebook aqui, tá dizendo que o som está um pouco baixo. Está um pouco baixo aqui com relação a isso. Existe realmente perigo, Brinco, do trabalhador perder direitos já adquiridos? Olha, o Roberto, é muito importante a gente salientar que toda essa movimentação, além de ter tido um investimento muito alto da grande mídia, e você sabe disso, né? Porque, na verdade, a pior rede de comunicação hoje do país foi que convocava todas essas, né? Não vou falar o nome porque eu não vou dar esse gosto para eles, para fazer propaganda para ninguém, não. Então, eles acabavam até convocando. E por trás disso, a Fiesp a todo momento. Então, ontem, numa parte do discurso do vice-presidente, né, ele a todo momento ele dizia: a gente precisa dar fôlego para as empresas, precisamos dar um jeito que as empresas, desde Karl Marx, né, onde ele coloca a mais-valia. Quem tiver um pouco de interesse e um pouco de curiosidade vai perceber que o maior lucro das empresas ainda está em cima da força de trabalho, está em cima do salário dos trabalhadores, é ali. Então você acha que ele vai cutucar onde? Onde que eles vão tirar? Tem mais, né? A gente, já foram colocados mais de 7 projetos de lei, incluindo terceirização, flexibilização das leis do trabalho em relação ao que for convencionado, seja mais, tenha mais poder do que o que é da CLT, né? Do quê? Previdência Social. Previdência Social. Não se discute mais a aposentadoria especial, não se discutiu nada disso. Em momento nenhum eu ouvi o vice-presidente falar dos trabalhadores. E assim, Roberto, quando você fala de direito adquirido, a Constituição ela assegura para todos os cidadãos brasileiros
o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. E nesse golpe não foi respeitado isso. Eles passaram por cima da Constituição. Então qual que é o conceito de direito adquirido para esses golpistas? É verdade. Só rapidamente aqui, o Matias, nosso amigo Matias, ele está dizendo assim, pergunta aí pro Brinco, opa, Brinco é você, né? Quando ele vem visitar a ocupação Hugo Chaves, no Bom Sucesso, e diga a ele que o Guilherme Boulos manda um abraço. Eles estão nos assistindo lá na audiência. Um grande abraço pro Boulos, um grande abraço pro Matias. E toda como a audiência, ocupação, todos, né? E como ocupação com o nome desse, Hugo Chaves, pode ter certeza que essa semana que começa agora, estarei lá. Porque o Hugo teve teve um golpe em cima de Hugo Chaves também e que a população conseguiu tirar isso, né? Isso é verdade. Foi para cima, foi para as ruas, que é o que está faltando aqui no Brasil ainda, um pouco de coragem dos trabalhadores de ir para a rua e manter a vontade dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Nós estávamos comentando aqui nos bastidores, né, Marcial? Porque o brasileiro parece que é um pouco preguiçoso no sentido de começar alguma coisa e parece que não continuar na mesma velocidade. Vocês não temem que daqui a pouquinho todo mundo acaba deixando para lá e aí vai passando o tempo e aí já esquece? A minha preocupação maior não é, não sei se o termo certo seria o comodismo, mas é acreditar, não ter o interesse de se envolver no assunto, não só pelo noticiário, se envolver na prática, se entender como ser do processo de civilização. E isso leva a esse conflito, porque se ouve falar, ler a notícia e reproduz sem ter um conteúdo adequado ou um conhecimento mais criterioso sobre a notícia. Eu queria aproveitar, Roberto, dando continuidade nesse pacote de maldade que esse governo ilegítimo tenta colocar. Uma das questões que você pode ver é a privatização dos aeroportos, que vem com uma força não só dos aeroportos, mas também da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. Você vê que eles... Petrobras, então aí você vai vendo esse ataque no setor aéreo, especificamente o aumento de capital do estrangeiro, né? Já está aprovado. Entregando 100%, sem a gente ter o mesmo... A política do entreguismo. O entreguismo. Você vê que para qualquer... Eu acho que não precisa ser um ser político. Não precisa ser... Sem a gente ter o mesmo direito lá fora. Sem a gente ter... Eu permito que você faça aqui, mas eu não tenho a permissão de fazer no seu estado, na sua nação. Então você pega essa questão, você vê que o ataque à legislação trabalhista é arquitetado, obviamente, ninguém é bobo. E eu acho que não precisa ser um ser político para ler esse pacote de maldade e ver que vai ser prejudicado sim. Nós já não temos mais companhias aéreas de bandeira nacional. Verdade. Nós já não temos mais. Daqui a pouco eles vão tentar, vão contratar mão de obra estrangeira para não cumprir a legislação brasileira. Se ela continuar existindo. Se ela existir ainda, se ela continuar pior, existindo, né? porque do jeito que está acontecendo... Então você vê que o ataque, essa questão do aumento de capital, teve uma audiência pública da ANAC, nós participamos, fizemos o debate e que isso não é... A aviação vai muito bem, viu? Vai muito bem, não tem esse cenário de crise. Não tem. Apesar que a discussão é fazer um cenário ruim para a gente poder justificar nosso... Mas no final do ano, o turismo aéreo foi um dos que mais Bateu cresceram, recordes, bateu recorde. Os aeroportos. Como que numa crise, a primeira coisa que você tem numa crise é você cortar o supérfluo. Supérfluo geralmente é uma O pessoal estava viagem. reclamando que o dólar estava muito alto, né, Edmilson? Mas Girão? os aviões não Porque esvaziaram. não conseguia Graças a Deus que nossos empregos estão lá. Mas assim, ainda há condição. Não é dessa forma que sem a garantia o direito do trabalhador que nós vamos aceitar e deixar isso daqui passar. Eu ia fazer um trocadilho aqui com a palavra que eu estava falando com o Índio, que é assim, quem tem que temer é eles, não somos nós não, viu gente? Que a gente vai fazer essa luta aí. Índio, quer falar? Porque assim, ó, Samuel, você falou aí que nós temos medo de o povo esquecer. Não vai esquecer, porque nós estamos feridos. Principalmente a classe sindicalista. Está ferido. E a gente não vai esquecer. Eles, que nem acabou de falar o companheiro aqui, ó. Eles que se cuidem. Vai tarde, mas não falha. A gente estamos se preparando porque eles que se cuidem mesmo. Porque a gente vai fazer um trabalho aí, o Brinco, para dar o troco para eles. Vai demorar um pouco, mas nós vamos chegar. Eu acho que todo mundo... Eu costumo tentar buscar sempre alguma coisa boa, independente de quão é um momento ruim, né? Eu vejo que é um bom momento para o sindicalismo também refletir o que passou nos últimos anos. Eu acho que o sindicalismo nos últimos anos
por a gente estar muito próximo do governo. A gente também deu uma vacilada, a gente também deu uma acalmada, a gente... Né? E muitos sindicatos aí, inclusive, nem aparecem, nem fazem discussão. Nós vamos ter obrigação agora de voltar a fazer sindicalismo, de lutar por direito dos trabalhadores e tentar garantir o direito dos Olha, trabalhadores. isso é a pergunta do Edson Rosa, ele manda a pergunta aqui. Boa noite, Roberto. Pergunta para os sindicalistas o que eles fariam hoje para aumentar os empregos, principalmente em nossa cidade, e resolver o problema financeiro da prefeitura. Na verdade, você tem que reduzir horas de trabalho, redução de jornada de trabalho sem redução de salário. Ao momento que você reduz a jornada de trabalho, você obrigatoriamente tem que contratar mais pessoas, né? Tirar um pouco o medo da questão dos empresários. Aqui em Guarulhos nós passamos por isso, né? Ao invés da gente contratar, da gente conseguir colocar mais trabalhadores no sistema de transporte, estão tentando acabar com os trabalhadores do sistema de transporte. Estão fazendo que o motorista dirige e cobra, porque uma lei estadual permite que os motoristas, que as linhas intermunicipais possam andar com ônibus onde o motorista faz o papel do cobrador. O que na cidade de Guarulhos a gente não permite. Então, é garantia de emprego, é redução de hora de jornada, né? São alguns pontos. Só me responde aqui uma pergunta. Quem que governa mesmo o estado de São Paulo? Eu não preciso falar. Eu volto a dizer que eu não gosto de fazer propaganda. Não, mas eu brinco. Eu não vou me retirar de falar isso. Às vezes a gente faz os debates, a gente tem que deixar as coisas bem claras, né? Que existe o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. Eu acho que o cidadão tem que se atentar a isso para poder cobrar em foco e saber com clareza aonde... Falando ainda sobre desemprego, o Eduardo Eguchi aqui, ele pergunta aqui. Gostaria que os convidassem a falar sobre os 11 milhões de desempregados. Eu queria dizer só uma coisa, que assim, esses 11 milhões de desemprego, os companheiros depois, pelo setor aéreo, vou ser mais específico, é assim, houve uma retração proposital para desconstruir esse governo, tanto em vários outros, eu posso citar outros exemplos, mas no setor aéreo, o qual eu represento, houve uma retração proposital para desbancar uma condição, para construir uma condição. Porque, na realidade, como o Brinquinho falou aqui agora há pouco, não houve esvaziamento do transporte aéreo. O que houve? Houve uma redução da contratação e uma precarização do trabalho. Porque hoje tem trabalhador lá que, temendo o desemprego, o susto que tentam colocar na classe trabalhadora é que, se você não fizer, você vai perder o emprego. Então, esse aí, temendo, às vezes acaba trabalhando por 1, por 2 ou por 3. Mas não, esses 11 milhões... eu afirmo, ao desemprego a gente reconhece os sindicatos e a classe trabalhadora sabe que existe, mas a condição foi levada a um propósito para desbancar um governo e aonde que pega o interesse deles? Na classe trabalhadora, obviamente. Onde que pega? É em nós, porque eles fazem toda a armação e quem paga o pato, quem está pagando o pato da Fiesp somos nós. E lembrando assim, que essa desconstrução desse governo, todo esse medo que foi implementado aqui no nosso país, foi feito em grande parte pela grande mídia, que vinha todo dia na televisão falar que o país estava ruim, que era isso, aquilo, outro. Então isso é natural que empresários, que pessoas que têm a vontade de investir, se retraiam e ficam com medo mesmo. Então foi uma desconstrução de verdade mesmo. Foi um golpe. Olha, eu acho o seguinte, a gente tem algumas coisas assim, tem erros e acertos, né? A gente tá num debate muito, olha, é aqui e ali. Não dá para a gente também desmerecer os erros do governo, né, da presidenta Dilma. O que a discussão real não é a questão de você estar de um lado A ou lado B. A discussão real é o seguinte: quem foi eleito tem que privar pela maioria, pelo povo, né? E são com políticas públicas e não tirando o presidente, colocando vice, tirando o vice, porque o vice também teria que sair, né? Tem que construir um viés em favor do trabalhador. Tem que construir uma discussão. Isso, são políticas públicas, políticas econômicas, porque a economia, ela teve esse polo ruim nesse momento, porque a economia mundial não está boa, né? Nós passamos por uma crise muito forte e que nós passamos por ela
comprando carro, comprando eletrodoméstico, porque não tinha Casa. IPI, não tinha isso, né? Mas é lógico, o mundo inteiro está em crise. Então, um momento ou outro, passaremos por crise. E se os políticos que são responsáveis por isso não estivessem interessados nos seus próprios umbigos, teriam discutido políticas públicas para o país, né? É um erro também do governo, do governo do governo do PT, foi um erro. Um erro não ter feito uma reforma política, foi um erro não ter feito uma reforma trabalhista, Tributária. uma reforma tributária, uma reforma Da mídia, não, de terra, de uma... agrária. Uma reforma agrária. Concordo. Foi um erro. Foi um erro. É um erro deixar o monopólio da mídia na mão desses grandes empresas, que só existe 2, 3 famílias que comandam o Brasil país todo. inteiro e que não são daqui. Que comandam o Brasil inteiro ao intermédio de outro país. Então, assim, foi um erro. Foi um erro. Essas questões têm que ser discutidas e a gente também tem que levar a culpa nisso, porque esse governo deveria ter feito essas Olha, reformas. antes de passar para o Índio aqui, só quero registrar aqui que está nos acompanhando a Filomena Ganância, o Tadeu Fernando Blanco, olha, o sindicalista Paulo Almeida, da Opa! alimentação. também. Paulinho, um abraço, hein, acompanha. Paulinho? Paulinho, um Presidente. abraço pra você, tá sempre Paulinho. com a gente também. Eu respeito muito o movimento sindical em Guarulhos, que nós conseguimos, com muita conversa e entendendo o problema dos trabalhadores, nós conseguimos ultrapassar as bandeiras, Roberto. Por isso que eu estou falando, eu quis amenizar um pouco, não ficar Esse só é o uma momento coisa ou dos outra. sindicatos estarem mais juntos para lutar A gente já uma luta está comum? em Guarulhos, a gente tem uma diferença entre a gente que, assim, não importa qual bandeira o sindicato representa, importa os trabalhadores que eles representam. Né? Paulinho me ajuda muito toda vez que eu tenho qualquer paralisação, mandam gente também, assim como os meus amigos estão aqui na mesa, mas manda carro de som, não importa a bandeira, importa o trabalhador. Né? E toda vez que eles precisarem da gente, a gente vai estar do lado deles também, né? Assim como o Pedro, né? Índio, Então, falando sobre desemprego aí, estava falando, eu posso falar muito bem desemprego, não pode esconder e dizer que não tem desemprego, tem sim, nós concordamos. Mas tem muito patrão escondido, aproveitando. Tem gente aí que tem obra, que a gente tem aí que tinha 50 trabalhadores e está com 30, mas a obra está tocando. E ele escondido lá. Ele chega no sindicato pedindo proposta para mandar o trabalhador embora, pagar 25 vezes. Eu falo para ele aqui na Casa Bahia. Então a gente fala o trabalho, faz, viu, Samuel? Tem muito que está aproveitando a fase que está para se esconder atrás e maltratar o trabalhador, mandar embora sem direito. Está muita coisa acontecendo aí. E a gente, Briquinho, cada vez eu tenho que se unir mesmo, como eu estava falando do Paulo aí. O Paulo é um grande amigo nosso, que independente de bandeira, nós estamos sempre juntos. Isso é verdade o que você falou, uma coisa muito... Tanto com ele como do Metalúrgico, os caras, para nós, somos umas pessoas que somos o irmão mesmo do Samuel. o Arinaldo mandando um abraço para todos aqui, especial Ô, ao Ari. Brinquinho. Valeu, Ari. Um Ari, o abração. Almeidinha. O Almeidinha. Olha, eu vi abraço. a Filomena Ganância e eu vi duas pessoas fazendo a mesma pergunta. Um é o Raul Campos Nascimento e o outro, deixa eu pegar o nome de outra pessoa, é o Gabriel Caro Trindade. Olha só o que ele fala aqui, ó. O que o Brinquinho diz sobre a acusação de fazer parte do crime organizado, inclusive andar armado. E o Raul também queria saber como o Brinquinho lida com a acusação de ser mafioso, andar armado. Primeiro, Roberto, eu tenho que falar. Meu amigo, aqui a gente faz as perguntas, se você fizer, a gente faz. E olha, e a gente está aqui para responder. Primeiro, eu preciso falar para essas duas pessoas que eles estão enganados. Eu não tenho acusação nenhuma disso. Concordo. Eu não ando armado, não sei de onde é. Meu carro não é blindado. Eu ando e saio a qualquer momento, em qualquer lugar em Guarulhos. Nunca tive um segurança para andar do meu lado. Ando com a minha esposa, ando com os meus filhos. Ando de madrugada. As minhas madrugadas são nas garagens, conversando com os trabalhadores, né? Durante o dia, eu não sei de onde tem essas acusações. Até se me trouxerem, a gente vai responder, mas eu acho que isso são... como é que chama? Não, aquelas histórias... Não, aquelas histórias são lendas, né? Para mim são lendas e
os meninos aí estão muito enganados. Eu não, né? E eu estou à disposição, tanto estou à disposição, como eu nunca precisei ser investigado nem nada, mas estou aqui à disposição. Não conheço nenhuma história, não. Tragam as acusações, porque até agora eu nunca recebi nenhuma. Olha, eu não tenho procuração para defender o Brinquinho aqui, não. Mas eu queria saber que bandido que é esse, que mafioso que é esse, que ao longo desses últimos anos vem conquistando os reajustes acima da inflação, mais até Obrigado. do que grandes sindicatos. Eu queria saber que mafioso, que bandido que é esse, que como parlamentar aqui na cidade de Guarulhos foi um dos mais atuantes. Eu queria saber que mafioso que é esse, que bandido que é esse, que preza pela sua família, não é porque ele está falando, é porque eu acompanho o dia a dia do Brinquinho. Pelos empregos aqui em Guarulhos. E o Brinquinho anda armado sim. A arma do Brinquinho é Deus, que é um homem muito religioso, um homem de muita fé. Quero fazer parte dessa máfia, companheiro. Obrigado. Ó, deixa eu só registrar aqui, o Gianaro Fiorillo está nos acompanhando também. E o Netinho está lembrando que ele assessora o Cid Entrega lá do nosso amigo Gomes. Um abraço. Opa, um abraço pro para pessoal do Cid vocês. Entregas Muita também. gente nos acompanhando. Fizeram um ótimo trabalho, fundando Wagner sindicato. Mas eu queria puxar um pouquinho a coisa aqui para Guarulhos, né? Já estamos no final assim, do programa. E o Brinquinho, ele faz parte de um grupo. Já estamos no Ah, final. já tá. Ó, você viu como tá bacana, hein? Pô, Ó, que vocês têm rápido. Vou contar fazer aqui que mais nem vezes. isso? quando acontece no Jô, né? Que o pessoal fala, Cadê o povo aí? Final do programa. Aí o Jô responde, Não, mas- o programa tava muito Tá, bom. tá, realmente, Rápido, muito rápido. Não, mas é o seguinte, essa semana, nos últimos 10 dias aqui, houve uma escolha do Eloy Pietá como o candidato do Partido dos Trabalhadores. O grupo do Alencar Santana ficou em segundo lugar, perdendo por poucos votos. Na verdade, no final, o grupo do Moacir se juntou ao grupo do Eloy Pietá e acabou saindo-se vencedor. E fala-se muito em agora escolher o vice. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Podemos começar por quem? Por o Edmilson? Eu vou falar, se dependesse de mim, isso aqui, eu colocava um mafioso para ser o vice. Meu amigo, vocês falaram, o cara que não tem um coração maior do que ele. O Brinco, falar que eu tenho defeito, todo mundo tem defeito, mas falar do Brinco é... Os aeroviários, que Obrigado. pensam com relação a Guarulhos se- e com relação à escolha do Eloy Pietá como candidato a prefeito? Assim, ó, nós aeroviários, primeiramente, assim, ó, o Brinquinho, você também é um mafioso que nós aeroviários agradecemos de estar do nosso lado, viu? Obrigado, obrigado. Porque, assim, a luta do Brinquinho, não só na cidade aí, mas com nós trabalhadores aeroviários aí, em todas as pautas que nós entramos aí, é o vereador que mais está junto ali com a categoria. E eu acho assim, ó, se a vontade for, principalmente do companheiro e do partido, os aeroviários sempre estarão com o Brinquinho, porque a gente reconhece o trabalho dele, a gente sabe da honestidade desse cara, eu posso dizer assim, esse meu camarada. E quem trabalha, infelizmente, cara, quando existe um destaque de um trabalho tão forte assim, existe sempre alguns que querem criminalizar, né? Às vezes, quando eu entrei no movimento sindical, algumas pessoas falam assim, pô, sindicalista, mas devido ao histórico maciço de desmerecer a nossa... E eu costumo dizer assim, ó, dentro de algumas reuniões, só para encerrar, que existem várias empresas que a gente representa os trabalhadores nela ali, que são empresas boas, que cumprem os direitos trabalhistas, mas existem várias empresas, e a grande maioria, que descumprem. Existe dentro do movimento sindical pessoas honestas que levam a ferro e fogo a representação dos trabalhadores. Se existem em outros casos, a gente não pode generalizar o discurso de dizer que sindicalista é marginalizado, o sindicalista não pode esse estereótipo dessa mídia massacrante aí. E dentro dos livros de história aí, sei lá, que alguns gostam de construir a nossa personalidade enquanto sindicalista. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do movimento sindical, ainda mais dessa cidade de Guarulhos, e tá do lado de companheiros aqui, ó, que eu sei que faz a luta. E brincou? Obrigado, Se for tu, você sabe onde você estiver, a gente tá junto. Vamos ouvir o Brinquinho também, mas antes aqui, ó, o Marcelo Favato. Roberto, boa noite a todos presentes, em especial ao meu vereador e presidente Brinquinho. Favato. Valeu. Um abraço, Favato. Faz parte da Tamo nossa junto. gestão. Tamo junto. E aí? E você, Brincou? Então, eu até ia deixar o Rogério falar antes, porque... Rogério, o Rogério Isso. já adiantou. Que vai que eu falo, ele pergunta outra vez, né? Não, quanto a essa questão municipal aqui, a gente está bastante tranquilo, a gente tem que pregar pela unidade agora.
Eu não acho que essa questão do nosso grupo foi uma derrota, não. Pelo contrário, mostrou a nossa força. Porque o nosso grupo, se você for avaliar, o nosso grupo foi bem votado mesmo, né? E não só foi bem votado, como numa última reunião que tivemos agora com diversas correntes do PT, diversos filiados do PT, foi acenado o nome do nosso companheiro Brinquinho aqui para ser vice-prefeito. Com certeza. Né, Índio? Para ser visto, né? Uma indicação importante, e isso demonstra mais do que nunca a força desse grupo. Esse grupo está muito forte, esse grupo está sabendo debater a política, esse grupo não é mais do que as pessoas achavam antes, que era só de carregar piano, porque muitas pessoas acham que sindicalista só sabe fazer baderna, não sabe fazer a discussão política. Pelo contrário, quem construiu a história desse país, que foi um dos atores mais importantes, foi o movimento sindical. E eu fiquei muito feliz mesmo, quando foi aventado o nome do companheiro Brinquinho para ser vice-prefeito. Muito feliz mesmo, companheiro. E volto a falar novamente para todos os trabalhadores. A gente vai passar por uma guerra e a gente precisa de lideranças que defendam os trabalhadores. E nós temos um líder aqui, que já demonstrou, não foi uma, não foi duas vezes, foi diversas vezes que está ao nosso lado. Parabéns, companheiro. Obrigado. Além disso daí, eu queria perguntar, o Brinquinho, você conseguiria, sei lá, de repente juntar a maioria dos sindicatos em torno de um nome? Bom, eu vou começar primeiro, Roberto, convidando os dois meninos aí, foram 2 meninos que falaram, Isso. não foi? Convidando os 2 meninos para conhecer o sindicato, conhecer nosso trabalho, conhecer o meu mandato também, né? Para ter certeza, muitas pessoas às vezes têm ideias erradas e todo mundo tem direito a não saber a verdade, tem direito, né? Hoje Desconhecer a verdade. Desconhecer a verdade. Hoje, na própria mídia, que a gente já criticou, a gente não tem as verdades absolutas ali de maneira nenhuma, né? Ou a gente procura as verdades ou a gente não consegue ver isso na televisão, né? A não ser com programas como o seu, que a gente tem essa liberdade toda de falar e espero que nunca tirem essa liberdade da gente, né? Espero que Nunca não. tirem essa liberdade da gente. Mas eu convido aí meus companheiros a me conhecerem, a conhecer o trabalho do Sindicato dos Condutores, né? O que a gente fez nos últimos anos, né? De repente, eles vão ter uma outra visão dessas lendas que contaram para eles, né? Primeira coisa, deixa eu deixar bem claro, eu não fui indicado para vice-prefeito, não foi isso, não é. Só aclamado. De maneira nenhuma. Nós estávamos realmente numa reunião, eu nem no momento da reunião, eu já não estava mais na reunião, né? Eu nem imaginava que ia ter esse reflexo, né? Porque a gente foi fazer uma avaliação do que aconteceu no encontro do PT e também começar a dar os primeiros passos para a gente poder reorganizar o movimento partidário e também reorganizar a próxima eleição, juntamente com o companheiro Eloy Petá, que é nosso pré-candidato a prefeito e que terá todo o movimento sindical do lado dele apoiando para que ele se reeleja, né, agora, depois dos 2 mandatos que ele teve, né? Inclusive, um grande abraço, Eloy, que quando ele esteve aqui no programa, ele também mandou um abraço pra gente. E pode ter certeza, Eloy, todos os condutores e o movimento sindical estará contigo. O que acontece foi que, lógico, depois que eu saí da reunião, um dos meninos lá discutindo, porque como ainda tem a discussão da vice-prefeitura, e que eu acho particularmente que essa discussão tem que vir também do candidato a prefeito, principalmente, né? A gente tem que aguardar, as conversas vão ser feitas, o Eloy tem apontado para que se faça uma discussão com outros partidos, eu acho que é o mais viável, né? E se não houver isso, vindo para dentro do partido, é lógico que o grupo começou a discutir que essa vice-prefeitura fosse discutida com o grupo maior que teve nesse encontro. E aí, um amigo levantou a mão e falou, vamos pôr o Brinquinho e tal, e todo mundo aplaudiu, né? Muito bem aplaudido. Eu sou um soldado do Partido dos Trabalhadores, eu estou aqui para fazer o que tiver que ser feito, para que todos os trabalhadores e trabalhadoras e os cidadãos e cidadãs de Guarulhos
continuem crescendo, continuem tendo sua vida social, que essa cidade continua evoluindo. Agora, não é o momento de fazer esse tipo de discussão. A minha maior intenção dentro, hoje, do Partido dos Trabalhadores, é a gente construir a unidade mais forte, né? Porque sempre, independente da disputa que há, sempre fica aqui um probleminha aqui, outro ali, mas não. Acho que o momento não é esse. O momento é a gente discutir realmente a unidade dos do partido, é a gente construir uma chapa muito forte para que a gente possa disputar, né? Para que o Guarulhos não comece a andar para trás, porque é que nem o Temer estava falando, como é que é o programa dele, andando para uma ponte para aqui, ó. ponte para o futuro, e não é uma ponte para o passado. E a gente Aqui, não... E a gente não Pacote de pode maldade. deixar, a gente não pode deixar que Guarulhos também entre Pacote de maldade. numa ponte para o passado, né? Porque Guarulhos, nos últimos governos do PT, foi quando mais cresceu, mais evoluiu. Por isso, inclusive, que hoje a gente tem dificuldades até da manutenção das coisas que existem na cidade. Mas eu não tenho essa conversa de eu ser vice. Vamos conversar mais. Gente, ó, já estamos no final do programa. Só uma registrar pena. aqui, ó. A Cristiane Ribeiro está dizendo o seguinte: o Reginaldo do Cincoverg pede desculpa por sua ausência, por estar preso em congestionamento na Marginal. Estamos com 2 Vereadora. minutos aí para nos despedir. Olha, hoje o Edmilson Girão chegou cedo e falou pouco. Edmilson, obrigado pela presença. Tem que ser rápido, porque eu preciso dar tchau para minha mãe. Você é uma pessoa que está sempre ao lado da gente. Jamais a gente vai deixar de... Como o Brinco falou, não deixa nós de fora. Nós estamos sempre junto com você e vai continuar, porque o seu trabalho é importante para a gente também. Obrigado. Ó, o novo presidente aqui, eu ia até falar mais sobre a gestão dele, não deu. Vamos chamar ele outra vez aqui. Presidente Maciel, obrigado. A hora que você quiser, a gente está à disposição, Roberto. Mais uma vez, obrigado. Eu acho que isso aqui é muito importante para a gente dialogar com os demais, não só expandir as nossas conversas, não só com as nossas categorias. E eu diria uma coisa só assim, ó, esse pacote de maldade aqui, ó, não vai para frente não, tá, gente? Esse pacote aqui, ó, ontem no discurso do senhor Temer, só para dizer uma coisa, ele não aponta o próprio programa que ele tenta implantar. Então é só para a população entender que aquele discurso ali não é verdadeiro, tá? Então, assim, queria agradecer, mandar um beijo. Não vou esquecer verdade. Não vou esquecer de Você mandar não um mandou beijo beijo para pra minha minha mãe, esposa, Rodrigo? Heloísa, Oi, um beijo para os meus filhos, o Raul e o Miguel. E a hora que você quiser, que precisar, nós estamos à disposição, porque é importante esse diálogo com a sociedade guarulhense. 30 segundos. Bem rapidinho, obrigado, Roberto, porque você é maravilhoso, está sempre aqui com a gente. Eu vou direto para o agradecimento para não atrapalhar o Rogério. Vou agradecer minha mãe, meu pai que estão me assistindo, meus filhos também, né, que sempre me dão apoio, minha esposa que está aqui presente, e aos condutores de Guarulhos que estão comigo sempre, além dos meus companheiros de guerra aqui, que nós vamos ter muita batalha pela frente. 30 segundos. Roberto, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação no seu programa, um programa que deixa a gente poder debater as ideias, mostrar as nossas ideologias, e sempre lembrando a todos que nos assistiram, que estão nos assistindo ainda, que o que a gente defende não é um governo, o que a gente defende é a democracia. E esse programa do PMDB aí pode mudar o nome, não é uma ponte para o futuro. Para quem conhece o descaso que o governo do estado de São Paulo tem com a ponte do Baquirivu, esse programa é o programa da ponte do Baquirivu. É verdade. Obrigado, queria só mandar um beijo para minha esposa, para minha filha e para meus pais. Muito obrigado. Ó, e o Edmilson Girão não deu beijo para a família. Manda um beijo. Os filhos e para a esposa. Um beijo pra minha família toda, porque vai tão grande. Gente, ó, obrigado aqui aos sindicalistas, eles que nos apoiam. Quero deixar um agradecimento especial aqui a todos vocês. Vocês sempre apoiaram o programa Tribuna Livre. De coração mesmo, muito obrigado. Espero que a parceria continue até onde der. Gente, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Segue agora o programa. Tem uma entrevista especial com o nosso amigo o Genival Lacerda. Só um Não alô perca. pro Reginaldo aí que mandou. Alô, né? Reginaldo, tchau. Tchau. Um abraço. É muita coisa.
Ô, pessoal, vocês estão vendo aí, deu um probleminha no vídeo aí, no som, né? O som não tá legal, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar aqui pro estúdio, depois eu pego e mando outra vez, no outro dia, eu coloco esse vídeo novamente. Tá com probleminha no som. Eu vou pedir, será que vocês se importariam de ficar mais alguns minutos aqui comigo ou não? Imagina. Pelo contrário, Imagina, Roberto, é pelo uma contrário. satisfação muito grande pra gente. Uma satisfação. Ó, então- Aproveitar. Não, desculpa. Por favor, por Não, favor. termina aí, depois eu... Não, é que nós, no final nós demos um tchau pro Reginaldo meio corrido, não foi? Reginaldo, Reginaldo, um valeu. abraço. Ô, Reginaldo, Que era pra ele estar aqui com a gente um hoje. abraço, Reginaldo, um abraço. Cara, Então, eu vou aproveitar então o tempo um pouquinho para a gente complementar um pouco sobre o que eu estava falando em relação do encontro, né? E do que aconteceu. Então, assim, o nosso companheiro Laipetá é um nome é um renome no Partido dos Trabalhadores aqui de Guarulhos. Toda a carreira política dele, né? Eu acompanhei o seu programa na segunda-feira, 26 anos de carreira política, né? De uma ética sem contestação, né? Então, não há dúvidas que o nome do companheiro Laipetá é um dos melhores nomes. Ele está acima até pra do discutir. partido, inclusive a oposição reconhece que o nome dele é o mais forte. Não acho que o Alencar não tinha. Pelo contrário, Sim, é uma outra eu coisa. apoiei o nome do Alencar porque eu tenho certeza que o Alencar também tem todas as condições, tanto de vencer uma eleição, tanto de poder administrar a cidade, né? Agora, a nossa posição é a seguinte, Roberto, nós estamos aqui pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, nós estamos aqui pelos cidadãos, cidadãs, então a gente foi para uma disputa, e essa disputa foi real, né? Foi uma diferença de 22 votos e eu acho que foi até meio por causa do atual contexto do que tem acontecido no país inteiro, aquele pouco de receio, então a gente, as pessoas às vezes preferem olhar pelo lado que pode ser até um pouco mais fácil, porque já tem o conhecimento, já tem já teve a experiência, né? Mas eu não tenho dúvidas que o companheiro deputado Alencar Santana teria todas as condições de administrar essa cidade e muito bem administrada, né? Agora, a partir do momento que acabou o encontro, a disputa nossa interna foi de altíssimo nível, né? Você viu aí, teve outros partidos que o próprio PSDB saiu na porrada aí para escolher lá em São Paulo. Não, foi em altíssimo nível. Nós fizemos todos os debates que estavam previstos, fizemos todas as discussões, inclusive com o presidente do partido, Paulo Vitor, que eu estou mandando um abraço para ele, assim como mando um abraço também ao meu companheiro, deputado estadual Alencar Santana. Acabou. Agora vamos para a rua, vamos discutir, vamos mostrar a nossa cara e vamos fazer o debate, né? Como aconteceu comigo agora, existe muita historinha, existe muita... Conversinha. Acabei de falar a palavra, acabei esquecendo outra vez, mas lendas, né? Do que pode ou não acontecer. Então é essa hora da gente também dar a nossa cara, mostrar e fazer essa discussão com a sociedade, né? Eu tenho certeza que, não tenho dúvidas, que o Partido dos Trabalhadores continua com o melhor programa de governo, o melhor projeto para a cidade de Guarulhos. Só quero mandar um abraço para o Cícero da Silva, ele que mora lá em Cumbica, está nos acompanhando, e a Val Calixto, que mora em Bom Sucesso, também nos acompanhando, isso pelo canal da NET. Né? Então, é sempre importante mandar um abraço para esse povo que está nos acompanhando em todos os pontos da cidade de Guarulhos. Pois não, Marcelo? Eu queria só, no encerramento, eu acabei mandando um beijo para os meus familiares, assim, e eu acho que é importante. Hoje nós estávamos no aeroporto, fazendo um trabalho de base com a categoria aeroviária, e eu informei que estaria aqui no programa, e várias pessoas me disseram que acompanham o Tribuna Livre, então eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento por essa categoria aí que é tão aguerrida, tão esforçada, que são os aeroviários e as aeroviárias de Guarulhos aí, que disseram para mim que estariam todos assistindo
eu acredito que sim, porque me falaram de vários programas, de vários debates que você já fez aqui, hein? Olha, Os bacana. condutores também assistem bastante. Olha, então Eles vamos têm ver bastante- se o pessoal do sindicato vem aqui mais vezes, viu? O girão que é um pouco mais complicado, né? O girão ele não gosta. Ó. Parece que a dona Línia que segura você em casa? É a dona Línia ou não? Dona Lília manda ele ir embora. Vai lá quem vai manda em pro Roberto casa- Samuel. Quem manda em casa é a esposa do índio, né, índio? Ela que manda lá? Ela que é o mestre de obra E lá, na né? sua casa não é a sua igual esposa que Brinquinho. manda, não? Também, viu, Roberto? Queria agradecer só mandar um abraço para toda a minha diretoria e também para os funcionários do sindicato da construção civil e todos os trabalhadores da construção civil que, para mim, são muito importantes. E o índio ele faz uma coisa muito bacana. Ele tem a sede do sindicato dele aí na rua Santo Antônio e ele disponibiliza o espaço para vários sindicatos. Eu acho isso muito bacana. Né? Inclusive a sede lá ele tem um campo ali na rua Dos metalúrgicos. Rua dos Metalúrgicos. Rua dos Metalúrgicos. Estou mudando já, mudando Que pra ele outro disponibiliza para todos. Eu acho muito legal isso daí. É bom participar. A Esse gente tipo. compartilha bastante. A gente compartilha bastante também as estruturas de um sindicato para o outro. E o companheiro índio é sempre muito tranquilo para fazer essa participação. O que é dos trabalhadores tem que ser usado pelos trabalhadores, pela correto. luta dos trabalhadores. concordo. Só um pouco, rápido, lá da Rua Metalúrgico, o Samuel, o Ministério Público bateu tanto em cima da gente por causa do barulho lá, e a gente entregamos lá, estamos arrumando um lugar agora para a gente, Outro espaço. outro espaço melhor, né, que possa ficar à vontade. Já pode falar o endereço ou não? Não, ainda não. A gente vai ser convidado para a inauguração lá, hein? Vai todo mundo lá. Roberto, só queria aproveitar esse momento aí para parabenizar aqui os companheiros aqui, o Índio, o Maciel, o Brinquinho, que eu fui o último a chegar a começar a participar com eles aqui das lutas, né? O último sindicato a ter filiado à CUT. Então queria parabenizar todos eles pelo trabalho, pelo apoio que eles me deram lá enquanto presidente do Sindescrit. O apoio deles foi muito importante. São companheiros de luta. O companheiro Maciel está começando agora nessa presidência, mas já é um companheiro que já vem participando já do Sindicato dos Aeroviários, companheiro de luta, era diretor jurídico lá, né? Isso, Né, dois Maciel? mandatos. E tem participado bastante ativamente. Companheiro Índio é uma pessoa também, que nem você falou, sem palavras pro companheiro. Companheiro Brinquinho, eu tenho uma ligação mais forte com ele, porque a gente é do setor de transporte, mas foi o companheiro que nunca se negou a estender a mão para mim, quando eu sempre precisei dele. Então, eu gostaria de agradecer de coração mesmo, de ter a amizade de vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado Aliás, você, Rogério. o Brinquinho também ele abriu espaço para uma categoria que ele não representa diretamente, que foi os cobradores dos alternativos. Eu me lembro que nós cobrimos até eles fizeram uma reunião que estava sendo mandado embora, despedido, muitos cobradores. E aquele problema, o motorista do micro, o Brinquinho, inclusive alguns aqui, às vezes é obrigado a dirigir e também cobrar. Que existe até uma lei sua que proíbe isso. Né? Então, a gente tem mais um projeto de lei para tentar proibir, inclusive, a questão intermunicipal, porque, apesar do governo do estado gerir os ônibus que fazem as linhas intermunicipais, o maior tempo de rodagem desses ônibus, ponto final, ponto inicial, é tudo aqui na cidade. Eles rodam mais de 60 quilômetros dentro da cidade, né? Então, deveria a gente tem que dar um jeito para que esse motorista não sofra a penalidade de cobrar a passagem. Assim como os rapazes lá e as moças que vieram procurar a gente porque foram demitidas dos micro-ônibus. Olha, pelo que eu entendo aqui, a lei do transporte, que discussão inclusive em relação à permissão que foi dada, é que nenhum ônibus, nenhum meio de transporte poderia rodar sem os micro-ônibus. Foi por isso que a gente deu aquele apoio para eles, fomos até a Secretaria de Transporte para conversar com o secretário para ver se conseguiria resolver esse problema. Agora, ainda não deram uma solução. Eu acho que os companheiros aí dos micro-ônibus também têm sofrido com a dupla função, viu? Também gostaria de mandar um abraço rápido aí para os nossos dirigentes, todos os sindicatos condutores. No próximo dia 20 estarão assumindo aí uma nova direção, porque nós também tivemos uma eleição no final do ano passado e a nova diretoria vai tomar posse no próximo dia 20. Então, parabenizar esses meus companheiros, essas minhas companheiras, os que já estão e os que chegaram para continuar essa luta árdua nossa aí. Bom, nós já demos tchau, então não vamos dar tchau agora não, tá?
Só lembrando aqui que eu estava quase esquecendo que no dia 15, às 10 horas, no Céu Cumbica, nosso amigo Greg lá vai fazer um movimento na Avenida Atalaia do Norte, 544. Rua Atalaia do Norte, 544, a partir das 10 horas. Aí vai ter muito atleta, vai ter uma coisa muito bacana no Céu Cumbica. Então, ó, Rua Atalaia do Norte, não percam, dia 15. Ó, todo mundo lá. Gente, mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado, inclusive a esposa do Bonequinho. Obrigado, Roberto. Eu agradeço essa união aqui, que é do Núcleo Sindical Cidadão, que foi isso aí. fundado aqui nessa cidade Isso mesmo. por nós, de todos os sindicatos aqui, e que nós mantemos essa união para apoio dos trabalhadores. Um abraço e até o próximo programa.